São Paulo coloca a proposta na mesa por atacante. Vai dar negócio ou não vai? Vamos comentar muito aí sobre isso. Cadê o anúncio do Crespo, Gabriel? Tem chance de reviravolta? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo e vamos começar o vídeo aí falando sobre fair play financeiro, porque temos novidades. Hein? Comentamos aqui já nessa semana sobre o fair play financeiro, né, que é uma das ideias aí, né, do Samir Chald, que é o novo presidente da CBF. Uma das ideias dele aí é implementar o fair play financeiro, né? Já tem na Europa, só que no Brasil não tem, né? Os caras gastam que a rodo, compra, não paga. Irmão, é uma bagunça o futebol brasileiro, tá? Tá aí, ó. A CBF informa que recebeu a aceitação de clubes e federações e iniciará a construção do fair play financeiro no Brasil. Até o momento, tá? Ontem à noite, 27 clubes e 8 federações aceitaram participar do grupo de trabalho para elaboração do plano, tá? Aí o que acontece? Tem alguns clubes aqui, tá? A grande maioria aceitou participar, gostou da ideia e tudo mais. Os clubes aí que aceitaram participação: Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. Foram os clubes que aceitaram aí participar aí desse fair play financeiro. Entendeu? Lembrando que esse aceitar participar é participar aí, tá? De elaborar as regras para o fair play financeiro, entendeu? Os clubes aí, junto com as federações e a CBF, vão elaborar, né, o fair play financeiro e criarem essas regras aí, né, do que o time pode gastar, do que não pode, as punições, né, que tem que ter, como acontece no fair play na Europa, que a gente já está acostumado, e tudo mais. As federações que aceitaram participar também são a Federação de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. A primeira reunião vai ser após a Copa do Mundo de Clubes e a proposta final será entregue depois de 90 dias, tá? Então vai ter aí essa reunião depois da Copa do Mundo de Clubes, entendeu? E depois de cerca de 90 dias aí, né, eles vão enviar a proposta final para os clubes, né? Já com o fair play financeiro montado, com as regras ali, o que pode, o que não pode, as punições que vai ter aí, né? Então, tá avançando aí nessa situação de fair play financeiro, acho mais do que justo, porque tem que ter mesmo, né, cara? Os clubes aí contratam o jogador no Brasil, né, dá calote, não paga, fica anos aí sem pagar o jogador, né, cara? O São Paulo, cara, essa história é inacreditável. São Paulo até hoje não recebeu, né, uma parte do valor do Henrique Almeida, que foi vendido pro Botafogo. Pô, isso tem 10 anos ou mais. Até hoje São Paulo não recebeu esse valor, entendeu? O Fluminense até hoje deve o São Paulo pelo Hudson. Eu acho que o Hudson nem joga mais, acho que ele já se aposentou e até hoje os caras não pagaram o São Paulo. Entendeu? O Léo Pelé, o Vasco não pagou, e cara, coisa que são de muito, muito tempo, porque no Brasil, cara, você compra, se pagar legal, se não pagar também, irmão, fica por isso, né? E com fair play financeiro não tem isso, irmão, tem que comprar, pagar, tem limite do que você pode gastar e do que você não pode, entendeu? Que vai ser baseado nas arrecadações dos clubes, entendeu? Você não pode gastar mais do que arrecada, então tem uma série de regras ali. E espero, né, que as punições aí sejam bem rígidas, porque na Europa é bem rígido, irmão. Entendeu? As punições lá, né, cara, é perca de ponto em campeonato, entendeu? Tem o famoso transfer ban, que a gente já conhece, aí, né, lá funciona muito mais do que aqui no Brasil, né? Só tem transfer ban no Brasil quando vai pra FIFA, entendeu? Quando algum clube aqui, né, cara, fica sem receber de algum jogador, aí tem que ir pra FIFA, aí sim a FIFA dá transfer ban, porque se for depender da CBF, irmão, vai ficar esperando aí a vida inteira, né? E eu dei exemplo aí de clubes que o São Paulo tem para receber, né? Do Henrique Almeida, também do Uso, mas isso acontece várias vezes, pô. Toda hora aí tem, por exemplo, o presidente do Cuiabá, inclusive ele deu uma entrevista semana passada falando aí que tem poucos clubes no Brasil, né, que são organizados, que a maioria compra o jogador e não paga, né? Então é uma situação bem bizarra aí, tá? E tem alguns clubes aí, rapaziada, que não, tá? Gostaram muito da ideia. Olha aí. O Corinthians está entre os 4 clubes, tá, da Série A que não se candidataram para participar do grupo de trabalho da CBF que vai discutir as regras de fair play financeiro. Além do Corinthians, tá,
o Mirassol, o Ceará e o Vitória também não aceitaram, tá? Então, Corinthians, Mirassol, Ceará e Vitória foram os 4 clubes aí que não aceitaram participar aí, né? Para discutir as regras e elaborar as regras aí para o fair play financeiro, né? O Corinthians, por que será, né? A gente tá falando aqui sobre dívida não pagar, o Corinthians é o principal, né? O Corinthians, se não me engano, tem a maior dívida do futebol brasileiro, né? O UOL fez até uma matéria em relação a isso. O Corinthians é time, compra jogador, não paga, né? Isso tem vários clubes que fazem isso, mas o Corinthians é o principal, né? À toa que tem a maior dívida de todas aí, né? E o Corinthians não aceitou participar, né? Enfim, espero que isso aconteça, né? Que vai ter aí, depois da reunião, para os times, a CBF, as federações elaborarem as regras, criarem as regras, punições, e espero que isso vá para frente, porque isso aí seria muito bom. Se tivesse fair play financeiro, se sempre tivesse fair play financeiro, o São Paulo, por exemplo, não ia dever 900 e poucos milhões. O Corinthians não ia dever 2 bi, 3 bi, igual deve. O Galo, o Botafogo e todo mundo. Entendeu? Porque você tem ali que você pode gastar e que você não pode gastar. Entendeu? Se a diretoria dos clubes são irresponsáveis, gastam aí, a roda, então nem aí, se tivesse fair play financeiro, não pode. Né? Então, acho que é uma ótima ideia. Já devia ter acontecido, mas até hoje, né, a gente não teve essa implementação aí do fair play. Vamos ver se agora vai pra frente aí ou não, belezinha? Enfim, vamos mudar de assunto aí agora. E o negócio é o seguinte: vocês lembram do Luizão, zagueiro aí do São Paulo, cria de Cotia, subiu ali bem pro time principal do São Paulo, fez bons jogos e acabou indo embora. Ainda ele foi jogar no West Ham da Inglaterra, não quis renovar, foi mais um daqueles que não quis renovar, e o São Paulo, né, perdeu o jogador aí de graça. Ele deu uma entrevista aí pro André Hernan, tava entrevistando o UOL, e foi perguntado para ele o que atrapalhou o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. São Paulo tomou um totó do Del Valle, a gente foi vice-campeão naquele jogo lá em Córdoba, que foi terrível, né? Deu tudo errado pro São Paulo naquele jogo lá. E, meu irmão, olha só o que o Luizão falou sobre aquela final, abre aspas. A gente tinha na cabeça o pensamento muito forte que ia ganhar. Talvez isso tenha atrapalhado, não sei. A gente não pensou muito no adversário, só que íamos vencer. Com todo respeito ao Independente Del Valle, mas o São Paulo é maior. Então a gente pensou que ia vencer independentemente das circunstâncias. Eles jogaram muito bem e quando fomos perceber já estava 2-0. Tinha muito mais torcida do São Paulo. Estava tudo certo para o São Paulo vencer. Mas dentro de campo tem que fazer valer. Acho que esse pensamento atrapalhou um pouco, fecha aspas. Um pouco só? Resumindo, entraram de salto alto achando que ia ganhar de qualquer jeito. É basicamente isso, né? O cara fala que estava tudo pro São Paulo ganhar, com todo respeito ao Del Valle, né? Falou aí que não pensou muito no adversário. É a famosa soberba, né? Acho que a palavra ideal é soberba, né? Que aquele time do São Paulo entrou depois dessa declaração aí do Luizão, né? Pera que o São Paulo tá também cambaleando ali, né? São Paulo meio barro, meio tijolo ali com o Rogério Ceni, muita crítica, muita gente queria que ele fosse demitido, entendeu? E, cara, São Paulo tomou um totó, velho. Tipo assim, foi uma final muito feia, mano. Muito feia. Aí que o São Paulo jogou, perdeu de uma forma muito feia mesmo. São Paulo foi literalmente um totó, entendeu? Os caras dominaram o São Paulo completamente. São Paulo não conseguiu fazer nada. Apesar que o Caleri teve ali 1 ou 2 chances que ele perdeu, né? Que ele começou a ser muito criticado depois disso. Mas, tipo assim, foi pegar no geral, os caras foram 10, 20 vezes melhor que o São Paulo. São Paulo claramente não estava preparado para jogar aquele jogo. Aí São Paulo foi muito, muito mal. Aí mesmo, tá bom? Vamos avançando agora, vamos mudar de assunto e vamos falar aí sobre o Crespo, porque o negócio é o seguinte. A gente teve aí já no mesmo dia que o Zubeldia foi anunciada a saída dele, né? O São Paulo acertando com o Crespo e tudo mais, né? Vários jornalistas e setoristas que acompanham o São Paulo já tinham cravado aí que o São Paulo tinha acertado a contratação do Crespo para ser o substituto do Zubeldia. Só que o Globoesporte.com traz aqui a informação que ainda tem alguns pontos aí, tá? Para acertar o São Paulo anunciar a contratação do Crespo. Olha aí, o São Paulo está perto de anunciar a contratação de Hernan Crespo como novo treinador até o fim de 2026. Mas ainda resta alguns detalhes em discussão entre as partes. Os últimos dias foram de conversas constantes entre o clube e o técnico argentino. Desde a manhã da última segunda-feira, quando começaram as negociações, até a terça-feira à noite ontem, São Paulo e Crespo mantêm conversas para poder chegar em um acordo. O contrato já está definido que é até o fim de 26. O entendimento é que tudo está dentro do previsto.
E o São Paulo continua otimista com o anúncio em breve, tá? Então, já tem algumas coisas acertadas aí, como por exemplo o tempo de contrato, né? Tá tudo muito otimista, São Paulo tá otimista para fechar o negócio, mas tem alguns pontos ainda para poder sacramentar aí o São Paulo poder anunciar a contratação dele, tá? Então é por isso que ele não foi anunciado até agora, tá? Olha só um ponto importante que o Gé traz. O Crespo sinalizou desde o início das negociações que está disposto a voltar para o São Paulo. Ele aceitou o tempo de contrato e diversas condições, mas ainda há algumas cláusulas em discussão com o clube, né? Então já tem várias coisas que ele já citou, mas ainda faltam alguns pontos a ser concluído aí para ele, né, para ele assinar o contrato de São Paulo, anunciar de vez aí a contratação do Hernan Crespo, tá? Gabriel, é a dívida? Parece que não, ó. Uma dívida antiga do clube com o Crespo, após a saída em 2021, não foi vista como empecilho, né? Até porque o André Hernan falou, né? O André Hernan trouxe informação de que a dívida que o São Paulo tinha com ele ia ser diluída nesse novo contrato. Então tem o salário dele, que ele recebeu ali, bonitinho, direito de imagem, ia ter, né, essa dívida diluída durante todo o contrato dele pelo São Paulo. Então, isso não é um problema, né? O próprio André Hernan falou que vai ser diluído no contrato, e o Gé também traz aqui que não é um problema, né? Deve ser outras coisas aí, sei lá, de bônus, de salário, né? Outras coisas aí que eles estão resolvendo para manter aí, para fechar, no caso, esse contrato aí, né, ele assinando e depois o São Paulo anunciar de forma oficial, tá? Mas, né, como o Gé botou aqui, ó, o São Paulo entende que está tudo dentro do previsto, né? Então não é que teve uma reviravolta, que o Crespo não vem mais, né? A gente imagina que não seja isso, né? Segundo o São Paulo, tá tudo dentro do previsto, tudo dentro do esperado. Aí, então, por isso que o Crespo até agora não foi anunciado, porque ele nem assinou o contrato, né? E ninguém anuncia a contratação de jogador ou treinador antes da assinatura de contrato. Pelo menos hoje em dia não, né? Antigamente tinha muito isso, né? Pô, você compra o jogador, o cara nem assina contrato, nem faz exame, já é anunciado. Isso acontecia muito aí no passado, mas hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa aí, né? Mas pelo que parece, né? Segundo informações, não deve ser nada aí que o Crespo não vai vir mais ou algo do tipo. Bom, enfim, vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre mercado da bola e vamos falar aí sobre o meu xará Biel, o Gabriel Teixeira, né, que é jogador aí do Sport de Portugal. Tá? O São Paulo fez uma proposta aí para o Sport para tentar contratar o Biel. Só que não é só o São Paulo, tem uma concorrência aí braba para contratar o Biel. Informação do André Hernan. Pouco aproveitado no esporte, o Biel tem hoje 4 propostas para retornar ao futebol brasileiro já nesse segundo semestre. Os interessados são Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo e Vasco. Os 4 clubes já fizeram ofertas iniciais pelo atacante, todas por empréstimo até junho de 2026. E agora estão na guarda de uma posição do clube português. Tá? Então são 4 propostas e as 4 propostas são por empréstimo até junho de 2026. Naquele famoso 1 ano de empréstimo, tiver se bater meta ali, compra o jogador. Mais ou menos esse cenário aí, todas as propostas, né, são de empréstimo. Nenhum dos 4 times fez proposta para comprar o jogador aí de fato, entendeu? Até porque ele é bem caro, né? O André até coloca aqui, ó. O jogador, vale lembrar que foi comprado do Bahia, tá? No começo de 2025, em torno aí de 8 milhões de euros fixos, com outros 2 milhões de euros por objetivos, tá? Então, custou aí 8 milhas, tá? Pro Sporting, fora as metas aí que ele não deve ter batido, até porque ele jogou muito pouco lá. Então, com certeza ele não bateu essas metas aí não. Então, ele foi bem caro, tá? Pro Sporting aí. E tem aí agora esses 4 clubes querendo, né, cara, trazer ele de volta pro futebol brasileiro. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Eu tava aqui, a gente sabe que o São Paulo precisa de alguns reforços, mas eu não sei se o Biel, por exemplo, é uma posição que a gente precisa de jogador. Entendeu? Não sei, a gente tem ali, né, se você for olhar o São Paulo nos lados do campo, o Crespo nem é tanto de jogar com ponta assim, né? O Zubeldia gostava mais de jogar com ponta do que o Crespo, por exemplo. A gente tem, no lado direito, a gente tem o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira também que pode jogar pelo lado esquerdo, como já jogou algumas vezes com o Zubeldia. Tu tem também ali o Henrique Carmo, tu tem o Luca, tu tem o Ferreirinha, que depois do Mundial, né, quando você pode voltar a jogar, ele vai estar disponível de novo. Deve ter mais alguém que eu tô até esquecendo de cabeça, que com certeza deve ter mais jogador aí que agora eu tô lembrando. Mas São Paulo tem jogadores para essa posição, né? Não sei se é uma posição que a gente é carente hoje, sinceramente. Acho que a gente precisa de mais jogadores em outras posições
do que o Biel aí, né? Que é um atacante, jogador de lado de campo. Aí, então, não sei se a gente precisa, sabe aí do Biel, mas desde o início do ano aí, né, quando tava perto de abrir a janela, saiu a informação que o São Paulo quer, né, um atacante polivalente, né, não sei o que lá, e o Biel é o nome aí, tá bom? Tá aqui, ó, ele tem contrato com o Sport até junho de 2029. Ao que tudo indica, ele deve mesmo ser negociado, né? Então vamos ver se o Sporting vai aceitar alguma das 4 propostas por empréstimo, dos que tem 4 aí propostas por empréstimo, ou se o Sporting vai negar todas e falar, quero vender, como acontece muitas vezes, né? Então a gente tem que aguardar aí para saber o que vai acontecer aí em relação ao Biel, tá? E assim, eu tava olhando aqui os comentários dele, cara, tem gente que fala que ele é bom, tem gente que fala que ele é meio barro, meio tijolo, meio mais ou menos, né? Então não consigo nem dar opinião sobre o jogador. O que eu posso dar de opinião é que eu acho que a gente não precisa necessariamente de um jogador para essa posição, né? A gente precisa de outros jogadores aí, né, cara, em outras posições. Eu acho que a gente precisa mais do que o Biel aí, na minha opinião, né? Mas na opinião da diretoria, eles querem mais um atacante aí, polivalente, né? Que faça aí, né? Que jogue aí mais de uma posição, né? Ele é um atacante, um ponta aí, pode fazer essas duas funções, né? Enfim, São Paulo que vai, né? Teoricamente vai buscar aí poucos jogadores, então acho que dá para concentrar aí, né, cara, dinheiro, foco aí, né, em outros jogadores aí, sem ser o Biel. Na minha humildíssima opinião, né, sobre a qualidade técnica do jogador, eu não consigo dar uma opinião porque eu não vi ele jogar o suficiente para dar uma opinião se ele é bom. Isso é que ele foi caro pra cacete, 8 milhões de euros, né? Fora os 2 milhões de metas ainda que ele podia bater, mas não bateu porque ele quase não jogou lá. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.